velocidade alta em suas corridas. Do bico até a cauda são 3 metros de comprimento. Mas quando vemos de frente, ele parece surpreendentemente estreito com 45 centímetros de largura. Porém, Bertelli descobre que o tamanho avantajado desta ave assume uma posição secundária em relação à força enorme de sua mordida. Os ossos do crânio do Kelenken trazem sinais de músculos imensos presos nas têmporas, o indício do poder de suas mandíbulas gigantescas. Esses músculos controlam a força da mordida na maioria dos animais, que representa uma das coisas que até os seres humanos têm em comum com as aves do terror. Se colocarmos a mão aqui e abrirmos a mandíbula, podemos sentir a contração dos músculos temporais. As marcas deixadas por esses músculos ocupam uma parte grande do topo do crânio. Isso nos dá uma ideia enorme da força da mordida que essa ave tinha. Tremenda força que tinha esta ave ao morder. Um outro grupo de marcas revela os poderosos músculos do pescoço. Com tamanha força, a ave do terror era apavorante, pois atacava feroz e violentamente tanto com seu bico assustador quanto com suas garras parecidas com unhas. A ave do terror usava sua cabeça como uma picareta e enfiava a ponta do bico na presa, conseguindo arrancar pedaços de carne, atravessando até alguns ossos. A cabeça de uma ave do terror era uma máquina mortífera, uma arma que a levou às alturas do poder, tornando-a a predadora suprema e sem concorrentes na América do Sul. A cabeça da ave do terror Kelenken está levando a uma nova pesquisa sobre esses extraordinários predadores. Os fósseis de crânios da família das aves do terror são provas de seu uso como armas para ataques rápidos e eficientes. Mas agora, a tecnologia avançada pode nos dizer como esses crânios funcionavam. Muito bem, vai ser emocionante. Nos Estados Unidos, 2 cientistas se preparam para usar um tomógrafo médico para investigar a estrutura interna dos crânios das aves do terror. Larry Whitmer é professor de anatomia na Universidade de Ohio. Ele está recebendo Bob Chandler, especialista em aves do terror da Universidade Estadual da Geórgia. O que vamos fazer agora? Vamos alinhá-lo aqui para que possamos centralizá-lo e enquadrá-lo com o raio de luz do raio-x. Vamos depois focalizar o laser aqui em cima e vai dar certo. O processo, que dura menos de 1 minuto, pega o crânio de uma ave do terror e o vira do avesso. Mas a imagem que ele produz vai fornecer pistas sobre a natureza e comportamento daquelas aves enquanto elas viveram e caçaram. Uma coisa que podemos dizer só olhando para o crânio é que ele é um crânio relativamente muito forte. Podemos ver que esta coluna na frente da órbita do olho é realmente alta e forte. Vemos que esta barra ao longo da linha da face, bem aqui nesta região, também é relativamente alta e espessa, sugerindo que o crânio foi formado para aplicar e suportar esforços relativamente grandes. Esse é um fato que um pacífico herbívoro, ou Malodotterium, deve ter aprendido por experiência própria quando enfrentou a ave do terror Kelenken. O Malodotterium era uma das presas em potencial do Kelenken, um animal com casco que não tem parentes modernos. Andando devagar, o Malodotterium com 275 quilos era 50% mais pesado que o Kelenken. A caça dele exigia uma estratégia específica. Uma das possíveis estratégias do Kelenken seria a de atingir a base do crânio do animal e tentar paralisá-lo. Depois que a presa estava dominada, o bico da ave do terror começava a estraçalhar a carne, um comportamento conhecido entre as aves de rapina ainda hoje. Eu sei. Joe Camp é treinador de animais no sul da Califórnia.
Usando um falcão dos dias de hoje, ele demonstra como o bico em forma de gancho afiado é uma ferramenta indispensável para qualquer ave de rapina viva ou extinta. Ele nos dá uma ideia razoável de como o bico funciona. Basicamente, a gente vê que o gancho entra na carne. Nós o vemos fazendo isso, meio que dando estocadas, e depois o bico inferior vem, corta a carne e a arranca fora. O bico é quase como os nossos incisivos, com o gancho sendo o que seriam os nossos caninos, ou os caninos de um animal. Aqui vai completamente. A tomografia vai além do bico, investiga a fundo o interior da cabeça da ave do terror e obtém resultados inesperados. Uma coisa que a tomografia mostrou foi realmente uma surpresa. Se olharmos no interior por aqui, vemos que dentro do bico existe uma cavidade oca enorme. Isto foi completamente inesperado. Ela é completamente oca, e isto levantou uma questão. Por que será que elas tinham esta estrutura completamente oca? Uma coisa que acho que acontecia é que este bico oco era uma estrutura ressonante. Eles podem ter sido usados para movimentos de mandíbula e fazer um barulho que ressoavam por dentro deste grande espaço oco. O ruído da ave do terror pode ter sido um som familiar nas savanas pré-históricas. Mas qual era a sua finalidade? Um chamado para o acasalamento? Um sinal de alarme? A tomografia não consegue responder essas questões, mas consegue nos mostrar como as aves do terror conseguiam ouvir bem esses sons. Vamos dar um zoom aqui no ouvido e ver se conseguimos ver o que há aqui dentro. Não sobrou nada de tecido mole da ave do terror, mas o espaço deixado por órgãos como cérebro e ouvido interno mostram em detalhes como eles eram. Isto se chama cóclea e é o órgão da audição. O que isto nos mostra é que ela é longa e reta. Seu tamanho avantajado sugere que a ave era capaz de discriminar sons muito bem. E é no ouvido interno que a tomografia revela o sistema crítico de controle da soberba agilidade da ave do terror. O que podemos ver nas aves do terror é uma série de canais finos, longos e delicados. O que isto nos sugere é que ela tinha um senso de equilíbrio muito sofisticado para fazer os movimentos de virada que um predador perseguidor precisa fazer. O que vemos aqui é o equipamento neural que permitia que isso acontecesse. Um pequeno animal lutando para se esconder teve pouca sorte com a ave do terror que lhe tirou pedaços e engoliu-os inteiros. Um exemplo chocante de gratificação instantânea. Se isto fazia parte do comportamento das aves do terror, elas talvez também cuspissem fora bolotas de pelos e ossos indigestos como fazem hoje as aves predadoras. Se as imagens geradas por computador de seus canais do ouvido podem nos dizer que as aves do terror eram caçadores tão competentes, o que podemos aprender com as mesmas imagens de seu cérebro? Além de ser maior que os outros animais, o cérebro era todo estruturado para a visão. Lóbulos ópticos grandes, além de centros cerebrais poderosos e expandidos, funcionam junto para receber e processar o que a ave do terror vê. Tudo essencial para localizar e atacar a presa. Há também a surpreendente falta de um bulbo olfativo de bom tamanho, o que significa que ela não fazia muito uso do faro. Isso sugere fortemente que ela era uma predadora altamente ativa ao invés de carniceira. Alguns carnívoros grandes, como os ursos, por exemplo, também são carniceiros e contam com seu sentido do olfato para encontrar vítimas mortas. A tomografia nos diz que as aves do terror não faziam parte desse clube. Este animal claramente não fazia uso do sentido do olfato. O que vemos aqui é o cérebro de um predador. O que será que passava por este cérebro quando a ave do terror encontrava uma presa como um gliptodonte? O gliptodonte é um dos mamíferos mais característicos da América do Sul. Tinha esta armadura corporal óssea sólida. Esse animal, que viveu na época do Kelenken, pesava cerca de 90 quilos. É completamente coberto com a armadura nas costas e que também circundava a cauda e o topo da cabeça.
Estamos falando de um animal que seria muito difícil de ser morto, simplesmente por causa daquela armadura óssea que talvez tivesse 2,5 centímetros de espessura. É aqui que entra em ação a capacidade cerebral da ave do terror. Agora, apesar de termos aquela piada que diz que o cérebro das aves é pequeno, este cérebro é, na verdade, relativamente grande, e estes centros mais altos aqui são os córtex cerebrais. O que podemos ver nesta ave do terror é que os cérebros são expandidos. Isso